Eu comprei um livro para os meus filhos que chama Emocionário. E nele tem várias emoções e a representação visual de cada uma. E a representação visual do medo é essa daqui. Para mim ela é assustadora, ela é solitária, é escuro. Só que tá escrito também que o medo é algo que a gente sente quando a gente acha que vai acontecer algum dano pra gente. E que quando ele fica muito grande, ele se torna pavor, a gente perde o controle e pode paralisar. E aí eu fiquei pensando, se a frustração era a própria solução, será que com medo dá pra ser assim também? Esse é o episódio 2 da série 8 dias saindo da caixa que me colocaram. Ou será que foi eu que me coloquei? É uma merda sentir medo, eu sei. Mas e se o medo não foi exatamente o que a gente estava pensando que ele era? Quando a gente revolucionou o nosso conteúdo pela primeira vez, a gente não sentiu tanto medo. Porque a gente não estava nem perto de se tornar uma das maiores referências de conteúdo do país. Mas agora a pressão é outra, então o medo também é diferente. Mas de novo, medo do quê? Medo de não ser tão foda quanto eu acho que a gente poderia ser? Será que esse medo é real? Eu escuto muita gente falar sobre medo relacionado a conteúdo, mentorados, alunos, seguidores. Medo de gravar, de aparecer na câmera, de postar, de ser chamado disso, daquilo, de ser ridicularizado. Medo das coisas não darem certo, de ter sofrido no processo à toa. Mas só existe medo quando existe expectativa, quando existe pressão, quando existe alguma coisa em jogo. Quem não espera nada, não precisa conquistar nada, não tem nada em jogo, não sente medo. Então o medo é você falando pra você mesmo que a sua vida, que o seu trabalho, que isso importa. Eu senti medo quando eu gravei meu primeiro conteúdo. Eu senti medo quando eu abri a minha primeira empresa com menos de 14 anos. Eu senti medo quando eu palestrei pela primeira vez. E a verdade é que todo mundo sente medo. O meu conselho é, troque medo por respeito. Porque quando a gente respeita aquilo que a gente faz, a gente tem o dever de se capacitar, de estudar, de se tornar melhor pra honrar o trabalho. Eu respeito meu conteúdo, eu respeito meu trabalho e eu respeito você. E é por isso que eu tô fazendo um conteúdo que nem esse daqui. E aí agora eu deixo a pergunta pra você. Se você trocasse o medo por respeito hoje, o que você faria diferente? Amanhã eu vou te contar sobre o meu bloqueio criativo. Até logo! Uma coisa que eu tava pensando é assim, será que existe alguém que não tem medo? Alguém normal que não vai sentir medo de criar algo, medo de arriscar, medo das coisas darem errado, medo de fracassar, medo de não ser o que poderia ser. Será que tem alguém que não tem medo? Eu acho muito difícil, porque é um sentimento humano, né? É do ser humano. Então, por que a gente tenta fugir de sentimentos quando, na verdade, a gente sempre pode ressignificar tudo na nossa vida? A gente pode ressignificar o medo, a gente pode ressignificar a frustração, a rejeição, qualquer um dos sentimentos negativos. E quando a gente fala de conteúdo, uma coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas usam o medo como desculpa pra não criar, mas aí quando você pergunta, medo do quê? Aí ela, não sei. Muitas vezes eu não sei, aí você fala, se você não sabe nem do que você tá com medo, por que você vai deixar isso te parar? Ou, por exemplo, eu tenho medo de me julgarem. Então você não tem medo exatamente de errar, você tem medo dos outros te verem errando. E é muito louco isso, porque eu entrei nesse mundo de exposição antes de eu conseguir compreender a magnitude do que é estar exposto, errando e acertando. Então eu nunca tive medo de errar em público, porque desde os 12 anos as pessoas me veem, e se eu errasse elas veriam de qualquer jeito, sabe? Então eu entendo isso, de você ter medo de errar, dos outros verem você errando, mas ao mesmo tempo é muito legal eles verem você errando e depois verem você acertando, entendeu? Então, por que você vai parar de fazer uma parada só pelo outro? Engraçado que eu perguntei pro Tyler, esses dias, eu tava fazendo um processo de posicionamento lá com ele e tudo, e aí eu tenho uma parte que é sobre objetivos, né? Objetivo de longo prazo, objetivo de médio prazo, objetivo de curto prazo. Então a gente vai dos 5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses e um mês. E aí é muito claro pra mim, muito óbvio, dos 5 até chegar nesse mês. E nesse mês eu tenho um objetivo muito claro. Eu tenho uma meta clara de várias coisas, né? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. É normal sentir medo? Sabe? Sentir medo no agora? Tipo, quando eu olho pra algo muito longe, que nem se eu perguntar pra maioria de vocês que tá aqui, provavelmente se eu perguntasse, daqui 5 anos, imagina a sua vida dos sonhos, provavelmente isso vai te dar
muito mais, se você fechar os olhos e imaginar, vai te dar muito mais animação, alegria, serenidade, paz, do que angústia. Só que quando a gente vem pro presente, às vezes a angústia tá mais presente até do que a felicidade. Nananã. E aí eu perguntei, cara, por que eu sinto isso? Por que eu sinto às vezes angústia no momento presente, por mais que esteja tudo bem? Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem com todo mundo na minha família, tá tudo bem com o trabalho, tá tudo bem em tudo. Mas por que existe essa discrepância? E aí ele falou que existe a discrepância por vários motivos, né? Quando a gente sonha, a gente cria um abismo entre o nosso sonho, principalmente quando ele é muito ambicioso, eu tenho sonhos muito ambiciosos, quando ele é ambicioso, e a gente cria esse abismo entre o presente. E aí eu falei, tá, entendi, tinham várias coisas, né? Uma delas era essa. Então, assim, quando você sonha algo muito grande, você olha a sua vida e aquele sonho é muito grande, e às vezes a discrepância de tamanho faz você se sentir angustiado agora. Por mais que qualquer sonho leve tempo para ser construído. E aí eu falei, beleza, mas eu tô muito mais perto do sonho que eu tenho do que antes. E antes eu tinha menos medo do que hoje. Então, qual que é a relação? Sabe? O medo, ele está presente em várias coisas que eu faço, em muitas coisas que eu faço. Eu só não deixo ele parar de fazer nada, eu uso ele como combustível. E eu falei, mas por quê? Se o abismo agora é menor? E aí ele explicou e falou assim, quanto mais você conquista na sua vida, maior é o medo que você sente, porque mais você tem a perder. Porque mais perto, maior são as coisas, maiores são os riscos, maiores são as recompensas também. Então, é muito engraçado que, assim, você não vai deixar de sentir medo. E ele falou um negócio interessante, ele falou assim, ó, você não vai deixar de sentir medo. Não é pra deixar de sentir medo ou frustração, ou angústia, ou nada disso. É você aprender a lidar melhor. Porque eu perguntei, o fato de eu sentir alguma angústia ou medo ou qualquer coisa do tipo, que provavelmente você vai se relacionar especialmente por causa desse episódio, eu falei assim, isso me mostra que eu tô no caminho certo ou que eu tô no caminho errado? Então isso é um indicativo do tipo, se você tá angustiada é porque você se importa, então esse é o seu caminho. Ou se você tá angustiado e não tem 100% de certeza, está 100% convicto, não é o seu caminho. Eu falei, qual que é? Como que eu sei se é o caminho? Me fala pessoas que conquistaram coisas muito grandes, elas tinham 100% de certeza o tempo todo? Tipo, você tem registro disso e tal? Você consegue me ajudar? E aí ele falou assim, as pessoas que conquistam coisas grandes, elas não deixam de sentir nada que é negativo. Elas só aprendem a lidar com esse algo negativo de um jeito que a maioria não consegue. O estresse, o medo, a insegurança, a pressão. A maioria das pessoas sob pressão e sob estresse, a pessoa surta, a pessoa briga, a pessoa grita. E esse tipo de pessoa aprende a lidar com isso com uma maturidade, uma serenidade muito maior. Então, você entende? Que nunca é sobre o sentimento, então não é medo. Não é só o vai com medo mesmo, é ressignifica o medo e usa ele para te ajudar no caminho. Usa ele para você se preparar mais, usa ele para você estudar mais, usa ele para você estar pronto, estar mais confiante e não tentar parar de sentir ele. Faz sentido?